Mais uma grande atração. Informativo 87,9. De segunda a sexta. Notícias nacionais, estaduais e municipais. Informativo 87,9. Tuas sombrias verdes matas até parecem cascatas, mas são lindas serenatas e a natureza criou. União, terra querida, do sol tu és irmã, filha do Parnaíba. Em cada rua uma história dos vultos sagrados e glória, que o teu povo heróico canta assim, bem teu louvor. União, terra querida, do sol, 87,9. 12 horas 35 minutos em União. Muito boa tarde. Estamos iniciando pela sua rádio Vale do Parnaíba FM. Hoje, terça-feira, dia 17 de setembro de 2019, aniversário de União, 166 anos. No informativo 87 de hoje, vamos ter um especial aqui com o Piquete Explorador do Estanhado. Tudo sobre União, da gênese à atualidade, passando aí pelo turismo, passando pelos pontos conhecidos e desconhecidos de União, a gente vai discorrer no programa de hoje. Piquete Explorador do Estanhado, aqui com José Santana Carneiro e Danilo José Reis. Em casa está ouvindo aí o José Raimundo Souza, pelo aplicativo deve estar ouvindo a Daiane, a Joênio, eu de Silva e por aí vai, né? E a partir de agora, a gente passa inicialmente aqui a palavra ao Danilo, e já cumprimentando e agradecendo aí pela colaboração. E inicialmente eu gostaria de saber o que motivou a criação aí do Piquete Explorador do Estanhado. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, né, a todos os ouvintes da rádio. E assim, o Piquete Explorador do Estanhado, ele nasceu de uma necessidade, né, e de uma vontade minha e do Zé Santana Carneiro, a princípio, de estudar a história do município, né? Que ela é rica, muito vasta, mas infelizmente ela não tem uma pesquisa, né? Não há uma historiografia oficial, né? E isso que a gente busca. Interessante observar que logo nos primórdios aí do grupo, né? Quando apareceram as primeiras fotografias, aparentemente se tratava apenas de dois garotos, podemos dizer assim, interessados em mostrar em fotografias a zona rural de União, né? Isso. E aí depois a gente percebeu que o negócio era muito maior do que simplesmente fotografia na zona rural de União. A princípio, a nossa ideia era visitar, né? A União é privilegiada por sua natureza, né? Bela, e a princípio era isso. Só que cada vez que a gente ia nesses locais, a gente escutava uma história, né? Por trás daquele local, e isso nos interessou então a pesquisar a nossa história. Justamente. E assim, o nome Piquete Explorador do Estanhado, ele tem tudo a ver com a nossa história, né? A história remota do município de União. né? Como você falou, hoje, dia 7 de setembro, nós comemoramos 166 anos de emancipação. Data oficial, né? Data oficial, mas de história, a gente
tem mais de 200 anos, seguramente. Exatamente. A gente já teve fazendo aqui os cálculos iniciais, né? Já, se a gente for contar do início aí, que passaram as primeiras navegações, relatos de navegação, né? Já se vão 300 anos. Agora, a gente tem relatos aí de um local cujo nome era Estanhado, remete a 203 anos, né? Isso. Então o nome Piquete Explorador do Estanhado, ele faz parte da história de União, né? Lembrando que, ainda nos tempos de povoado, a União ela foi sacudida pela balaiada, que foi aquela revolta que ocorreu naquele período muito conturbado da nossa história, né? O período da regência, e ela foi deflagrada aqui no Maranhão, mas acabou ganhando o Piauí, né? E União, né? No caso Estanhado, por ser uma região muito estratégica e próxima ao epicentro da confusão, que era aqui Caxias, né? Que inclusive foi tomada pelos rebeldes, pelos balaios por mais de uma vez. Quando eles saíram de lá, tentaram passar para o Piauí aqui justamente na povoação. E o governo da província, preocupado em barrar essa entrada dos rebeldes, montou um aparato repressor aqui no norte da província para segurar essa galera que vinha ali da margem esquerda do rio Parnaíba. Então, um desses aparatos repressores havia a Coluna do Norte, a Companhia da Primeira Brigada e os piquetes exploradores. E daí a homenagem aí ao piquete, né? Isso, que era uma espécie eram patrulhas itinerantes, né? Como uma tropa de choque, onde havia a presença de insurgentes, de rebeldes, o piquete ia lá e sufocava. E o do Estanhado era Piquete Explorador do Estanhado, né? Daí a gente tomou emprestado, né? A gente não explora com armas, né? Mas sim com a história. Com a câmera fotográfica, celular, né? Até com o drone, quando possível, né? Isso. José Santana, a sua impressão inicial com relação ao Piquete Explorador do Estanhado? Bem, é praticamente idêntica ao que o Danilo acabou de citar, pois, como ele citou, a nossa história, a nossa cidade é vasta em história, pouco conhecida, até mesmo por quem já reside ou viveu aqui mais tempo que a gente. Até a questão de documentos a gente não tem, né? Muitos documentos se perderam no tempo, né? Por exemplo, propriamente o município não tem nada registrado. Aí então coube a necessidade da gente pesquisar, porque como o Danilo citou, às vezes que a gente saía para fazer pesquisas, a gente sempre ouvia uma história que nos deixava mais interessados, e isso fazia com que a gente se aprofundasse mais no assunto, voltasse novamente a alguns locais para poder colher mais detalhes. Isso, a gente... Vai aproximar mais o microfone aí. Aí nesse detalhe a gente foi se interessando cada vez mais, até a gente conseguir formar a equipe Piquete. Que antes era somente eu e Danilo, aí chegou o Zé Raimundo Souza, o colador, a Joane Carvalho, a Daiane Leite, inclusive você, Francisco Marques, que ajuda, a gente colabora com a gente. Então, esse é um trabalho que nos fortalece, nos mostra que a União tem muito o que ser estudado. E, infelizmente, como a gente pode observar, a nossa cidade ela é pobre de cultura, onde o povo não conserva a sua própria história. É verdade. E ainda confunde, né? Achando que cultura é simplesmente alguém tocando na praça, apresentando uma peça teatral ou algo parecido, e esquece de fato do resgate histórico que a União poderia oferecer, né? E temos aqui de reconhecer o pioneirismo do Zé Raimundo Souza, nosso, né, integrante do nosso grupo de pesquisa. Ele lá em 1997, né, deu pontapé, né, com aquela publicação de Estanhado à União, apontamentos, né, com muita dificuldade, sem praticamente fonte de pesquisa. Ele deu início aí a essa nossa, digamos, historiografia, né? E o Zé Raimundo deu base para muita gente, inclusive apresentar trabalhos escolares, até em universidade, inclusive, né? Isso. Aí a gente vai destacar também a professora Jaira Barros, ela tem alguns artigos sobre história de União, muito interessante. E mais recentemente o professor Marinaldo, né? Em 2017, com aquela publicação dele. E a gente pretende, o mais breve possível, lançar o nosso trabalho, né? A cronologia do Estanhado Memórias, que ainda não saiu por conta de dificuldades técnicas, né? Pois é, essas dificuldades técnicas aparecem, né?
E principalmente quando se leva em consideração que o trabalho é feito motivado apenas pela própria curiosidade, pelo interesse em buscar o resgate da história. Não se visa um faturamento, né? Não se visa um lucro imediato, né? Então o objetivo é simplesmente correr atrás das fontes, não importando tanto de tempo que vai demorar, mas contanto que demore o que demorar, mas quando sair vai ser um trabalho muito bem feito. E assim, a gente pode destacar alguns pontos, alguns fatos, né, interessantes no decorrer desses 166 anos, né, e além disso, né, como por exemplo, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre o quase Natal que a União passou, diga-se estanhado, faminto. Como que seria esse quase Natal faminto de União do Estanhado? Pois é, o estanhado, ele por muito pouco não passou, o 25 de dezembro, com fome, faminto. Isso relativo a que ano? Isso a gente volta lá na balaiada. Né, em dezembro de 1839, né, os balaios já estabelecidos aqui, né, aqui no nosso município, hoje no nosso município, eles sitiaram a povoação. Eles tomaram as principais estradas, né, que davam acesso à União, né, diga-se estanhado. Então, privou a entrada de alimentos, né, de cereais, de gado, principalmente de farinha. E a população unionense passou pelos maus... Foi um perrengue, né? Foi um perrengue. No dia 22 de dezembro de 1839, aqui o Major Antônio de Souza Mendes, que era o comandante da Coluna do Norte, né, que era sediado aqui no Estanhado, conseguiu romper esse cerco e aí pôde passar, né, um carregamento de gado e de cereais para alimentar a população. Para evitar a fome do Natal, né? E como é que o Piquete conseguiu essas informações, esses relatos históricos para colocar na cronologia do Estanhado? Isso a gente tem alguns historiadores piauienses muito famosos, como o professor Odilon Nunes, padre Joaquim Chaves. A gente também pesquisa muito em jornais, principalmente o jornal O Telégrafo, que cobriu essa guerra, né? E a gente bebe muito dessas fontes primárias e principalmente secundárias, porque a gente não se encontra muito documentos da época. Né? E esses documentos são encontrados no Museu Histórico do Piauí? Ou... A gente encontra na internet, né? Hoje a facilidade é muito grande, no site da Biblioteca Nacional, a Hemeroteca, e você encontra um vasto material. Ou seja, além do material físico, que vez por outra pode ser encontrado, tem o material virtual, né? Que já está digitalizado. Ajuda muito. Bom, e voltando aí à cronologia do Estanhado, você tem um material muito vasto aí, né, que já pude constatar que tá, se for medir, se for pesar, colocar na balança, dá mais de 2 quilos de material, né? Certamente que isso, para ser sintetizado, colocado no livro, deverá inclusive sair uma série, né? O volume 1, volume 2 e por aí vai, porque é um material realmente muito vasto, né? Bem, se nós fôssemos estudar cada detalhe... Pode aproximar mais, isso. Cada detalhe dariam, por exemplo, vários volumes, porque a cada informação que a gente tem, que a gente consegue, sempre há ramificações que vão dar em outros detalhes, mas, sim, que a gente não entra diretamente, porque vai tomar muito daquele assunto. Sim. Então a gente faz um estudo sobre determinado assunto, aí fecha, aí vem procurar, passa para outro assunto, porque é muita coisa. Não tem, assim, uma história não acaba. Exatamente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra. Bom, e o Piquete, explorador do Estanhado, oficialmente já existe há quanto tempo? Bem, oficialmente a gente existe há 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Se for colocar na ponta do lápis a quantidade de quilômetros que já foi entre ida e volta, já deu para percorrer o município de União, deu quase a volta à Terra já, né? Com certeza, nessas nossas expedições a gente já deu praticamente 2 circunferências a todo o território do município, se for em linha reta. Sim. Então é muito detalhe isso, porque a gente considera que não andamos em nem 25% dos locais que a gente pretende ir. Agora, Danilo, com relação aí à cronologia do Estanhado, você já mencionou aí a questão do quase Natal faminto, mas que outros fatos curiosos aconteceram no nosso Estanhado antes de se tornar União? Pronto. União também, um pouco antes da
própria participação da Balaiada, né, que foi de 1839 a meados de 41, nós participamos intensamente da guerra contra o FIDIE, né? Inclusive no interior do município há locais apontados como que ele tivesse passado, né? Como aquele local que a gente visitou já há algum tempo lá no São Joaquim, local chamado Riacho do Comandante, né? E que acredita-se que o nome Riacho do Comandante remete à sua passagem quando ele veio lá de Campo Maior para se esconder aqui no Estanhado e teria feito uma parada lá, né? E que inclusive teria ocorrido alguns incidentes, né? E há quem diga que nesses incidentes teria inclusive tido um atrito com índios, né? Isso, porque bem cerca de 200, 300 metros, né? A localidade Tapuio, que na verdade é originária de uma fazenda do mesmo nome. Essa fazenda Tapuio foi fundada no início do século XIX, mas que remete ao Morro do Tapuio, que se acredita, alguns pesquisadores aqui, que teria sido o nome remete à tribo, né, dos Tapuios, e que teriam travado um pequeno confronto com os portugueses lá no Riacho do Comandante. Isso, a algazarra provocada pelas tropas aí do FIDIE lá no Riacho do Comandante incomodou lá a tribo que estava muito próximo, né? Isso. E assim, agora partindo mais para a nossa emancipação, a União ela poderia ser até um pouco mais antiga, né? Porque em 1826 aqui já se estabelecera um povoado muito importante, principalmente para a vila de Campo Maior, né? Na qual nós pertencíamos a Campo Maior. E em 1826 houve uma primeira tentativa de emancipar, de elevar aqui o local à vila, mas por questões políticas, né? Lembrando, qual foi a primeira tentativa? 1826. Só não ocorreu, acredito eu, por conta de questões políticas, né? O Brasil tinha acabado de se tornar independente, né? Um período muito conturbado e não deu, não foi dessa vez. Havia outras prioridades. Isso. Mas o Estanhado, por exemplo, para você ter uma ideia, nesse período, Campo Maior tinha uma população de quase 20 mil habitantes. A povoação do Estanhado tinha mais de 4.700 habitantes. Era um dos distritos mais populosos de Campo Maior. Ou seja, tinha uma população bem considerável, Isso. né? A própria Marinha Imperial vinha aqui buscar madeira para ser utilizada na construção naval. 1826. Ou seja, a União tinha madeira nobre, né? Madeira nobre. Esse trecho de União até Teresina era recheado de madeira de lei, em que, através de uma consulta feita pela Marinha Imperial ao presidente da província, ele confirmou que se tinha. Tanto que em 1833 eles mandaram, o Império mandou uma barca para o porto do Estanhado, que era tido como um dos 3 mais importantes portos fluviais do Piauí. 1833. 1833, o porto do Estanhado era o 3º mais importante do Piauí, né? Estava entre os 3 mais importantes. Interessante. Isso. Não era exatamente o 3º, mas estava entre os 3, né? Para você ter uma ideia, daqui o Estanhado ele se desenvolveu em virtude do porto que se estabeleceu aqui com o Rio Parnaíba. Há inclusive essa divergência, né? Primeiro porque tem o relato de que lá nos idos de 1700 e alguma coisa que já havia o local chamado Estanhado, né? Isso. E que posteriormente pode ter dado origem à fazenda Estanhado nesse lugar, né? Isso. E outro ponto que vale uma observação, porque era o ponto mais próximo entre Campo Maior e o Rio Parnaíba, né? Onde o acesso era mais fácil, né? Então, talvez em virtude disso, já que havia um lugar cujo nome fosse Estanhado, Isso. então nesse lugar o Campo Maior escolheu para sediar o local de embarque e desembarque das suas mercadorias. Na verdade, né? era a saída que Campo Maior tinha para o Rio Parnaíba, era por Estanhado. Para você ter uma ideia, nós integrávamos o antigo caminho de Caxias, que era um dos caminhos mais importantes, um dos primeiros caminhos do Piauí, já lá do final do século XVIII. Esse caminho ele nascia em Caxias, ele tinha cerca de 90 léguas, ele saía de Caxias, atravessava o rio aqui no São Domingo, já próximo a Teresina, ele vinha para o Estanhado e aqui partia em direção a Campo Maior via Livramento pela Estrada do Fio. Então era uma rota comercial muito importante, né? Então a União ela era muito transitada, né? A gente estava entre as duas vilas mais importantes da região meio norte, que era Campo Maior, no Piauí, e a vila de Caxias, que era a mais importante do interior do Maranhão na época. Ou seja, a União teve a sua importância estratégica, né, para o desenvolvimento de Campo Maior, como também de Caxias. Campo Maior do Piauí e Caxias do Maranhão, né? Até quem defenda
que o primeiro homem branco a pôr os pés aqui no Estaniado, digamos que naquela época o homem branco era um sinônimo de civilização, Sim. né? Poderia ter vindo do Maranhão, porque no final do século XVIII, início do século XIX, muitas Sesmarias foram doadas aqui em Caxias. Possivelmente esse pessoal possa ter atravessado o rio e se estabelecido aqui. Diante da carência de informações, né, em relação à gênese de união, que ainda é uma incógnita, pode ser que tenha traçado esse destino. Bom, e aí já falamos no Natal quase faminto, né? Já falamos aí da importância que a União tinha estratégica, né, para Campo Maior e também para Caxias, no Maranhão. E que outros pontos na cronologia merecem destaques, sobretudo com relação a, vamos dizer, fatos incomuns que marcaram a nossa região? É interessante. A União foi emancipada, né, em 1853 e então criou-se a nossa conjuntura político-partidária, né, que na época, no segundo reinado, era basicamente dividida entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E União era uma briga muito feia, né, porque eram dois grupos, né, divididos entre as grandes famílias. Não era esquerda e conservadora, liberal e conservador, né? Na prática era tudo a mesma coisa, né? Os caras defendiam tudo a mesma coisa, mas eles brigavam mesmo por poder. Né? Ou seja, a briga por poder é antiga, né? Isso. Havia dissidência dentro do próprio partido. Pra você ter uma ideia, o Partido Conservador Unionense, ele era composto pelas famílias Rego Monteiro, Souza Fortes, Lobão Veras e Coutinho. Todos entrelaçados familiarmente, né? Parentesco entre si. O Partido Liberal era menor, mas era muito poderoso. Era comandado pelo clã da família Barbosa Ferreira, que tinha nas suas principais lideranças o capitão Francisco Barbosa Ferreira, o seu irmão Padre Simpliciano, que foi o primeiro pároco, e o primo deles o Major Santana, Francisco José de Santana. Eles eram de uma ramificação da família Castelo Branco, né? Então, as eleições naquela época, elas ocorriam no interior das igrejas, né, da matriz. Antes da eleição, de se montar a mesa paroquial, que era chamada, né, havia uma celebração, né, o Te Deum, celebrada pelo pároco. Então, em 1860, houve uma eleição atípica, e o que demonstrou a rivalidade entre esse pessoal. Ou seja, uma eleição atípica dentro da própria igreja, né? Isso. Naquela época, quem comandava, administrava as eleições era o juiz de paz. Sim. E União era função exercida pelo tenente-coronel Fernando Alves de Lobão e Veras, que era uma das lideranças do Partido Conservador. Bom, quando a gente fala eleição realizada dentro da igreja, porque naquela época Estado e igreja era praticamente a mesma coisa, né? Era uma coisa só. Então, o João do Rego Monteiro, uma da maior liderança do Partido Conservador, político de União, ele teve um arranca-rabo com o dito juiz de paz poucos dias antes, em relação a umas finanças da igreja matriz. Bom, para quem não sabe o que significa arranca-rabo, uma popular desavença, né? Popular desavença. O delegado na época de União era o cunhado e depois genro do próprio João do Rego Monteiro, um pernambucano chamado Antônio José Henriques. Né? Então, no dia da eleição, antes de terminar a celebração, o T-Deum, o delegado veio com a força, né, de segurança e sitiou a igreja matriz, né? Colocou um soldado em cada porta, impedindo a entrada dos votantes, né? E isso foi tido pelo juiz de paz como uma perseguição política, né? Nesse dia foi cancelada a eleição, marcaram para o outro dia, da mesma forma aconteceu, e ainda com um coro de gritos de fora juiz de paz. Aí depois descobriu-se que era uma represália ou, né, o que fazia parte realmente da disputa política interna dentro do Partido Conservador entre o tenente-coronel Fernando Alves de Lobão Veras e o João do Rego Monteiro. E aí a eleição de fato ocorreu? Ocorreu posteriormente. Não, essas tentativas foram frustradas aí, né? Foram frustradas, foram. Zé Santana, tem algo a comentar em relação a esse ponto? Porque a gente vai ter um áudio aqui do Zé Raimundo Souza também.
Em relação às eleições, nem tanto, mas quero ressaltar aqui o que o Danilo falou a respeito das famílias Barbosa Ferreira e Castelo Branco, que inclusive descendentes desses primeiros habitantes da cidade, da vila, nos ajudam, nos passam informações, nos colaboram diretamente com a gente. Pessoas que a gente, como assim, a gente não encontra mais familiares dos Barbosa Ferreira na cidade, a gente achou de certa forma que a família havia desaparecido, se perdeu a origem, certo? Aí durante nossos trabalhos, a gente divulgando no Facebook, uma parente direto do cônego Simpliciano Barbosa Ferreira entrou em contato com a gente. Aí a partir disso a gente troca informações constantemente. Ela inclusive nos presenteou com algumas imagens de um livro de orações que pertenceu ao padre Simpliciano Barbosa Ferreira. Ou seja, isso que o Piquete consegue de informação é respaldado inclusive por pessoas que tinham uma certa ligação, né? Exatamente, pelos próprios parentes, descendentes das figuras ilustres que passaram pela vila. Daí a importância aí da tecnologia, né? Porque se não fosse a divulgação no Facebook, né? No Instagram e tudo mais, certamente as pessoas não teriam esse contato com o Piquete Explorador, né? Mas graças à divulgação que é feita simultaneamente, às vezes dependendo do lugar é feita em tempo real, né? Então há esse interesse também das pessoas que se sentem de uma certa forma tocadas em querer colaborar com o projeto, né? Pois é, no início do nosso trabalho a gente encontrou até uma certa resistência, até mesmo dentro da cultura da cidade mesmo, porque achou que a gente não ia levar a sério, que a gente não ia passar adiante com essas ideias de pesquisa. Inclusive, teve uma ocasião que espalharam nas redes sociais que a gente estava invadindo propriedades alheias em busca de interesses pessoais. Isso nunca existiu da nossa parte. E a gente, quando adentra alguma propriedade, a gente sempre vai acompanhado do responsável ou proprietário para evitar essas coisas, esse tipo de assuntos que incomodam, de certa forma. Quando a pessoa não pode ir, dá autorização expressa para que vá, né? Um funcionário, um responsável acompanha a gente durante todo o trajeto. É o caso, a gente pode citar aqui o seu Sebastião, lá da região da Cana Doce, né? A gente esteve lá. Exatamente, o seu Sebastião, ele nos recebeu muito bem, fomos muito bem tratados. Eles, inclusive, nos deu informações que a gente considera valiosas sobre o sítio arqueológico que há na propriedade deles. Pois é, o sítio arqueológico lá na Cana Doce, né? Que tem onde tem o cemitério dos escravos, conhecido como cemitério dos cativos, cemitério né? dos cativos. Lá nesse local, que certamente era um ponto de parada, né? Na época das tropas, né? Na rota entre Campo Maior e o porto aqui no Estanhado, lá era um dos pontos de parada. E certamente nesse local também foi montada uma fazenda. Existem vestígios por lá, tem caco de telha, caco de material de cerâmica e tudo mais. Tem o próprio cemitério dos cativos. E tem um negócio interessante lá, que tem uma espécie de, vamos supor, uma espécie de um palco, né? Que foi montado onde deveriam acontecer algumas apresentações ali, né? Isso. Em relação à emancipação em si, assim, ao modelo que ocorre até hoje, né? Grande parte dos municípios eles são criados sem a infraestrutura necessária. Isso não foi diferente com União. Apesar do João do Rego Monteiro, há de se destacar, ter empreendido aqui, né? Imóveis, prédios, casas, já pensando, vislumbrando numa possível emancipação, mas quando, enfim, ela veio em 1853, União era uma cidade desprovida de qualquer tipo de urbanização, pra você ter uma ideia. O que se pode colocar como urbanização era apenas as próprias construções aí dos prédios e a igreja em si, a capela, né, que havia. Isso, para você ter uma ideia, os 4 organismos principais para o funcionamento da vila, que era o Paço da Câmara Municipal, a cadeia, o quartel de polícia e o júri, funcionaram no mesmo prédio, numa residência adaptada, doada pelo João do Rego Monteiro, na verdade ele emprestou, para o funcionamento da Câmara. E União atravessou todo o período imperial de vila... Quartel, cadeia. Essa cadeia, inclusive, ela tinha 2 celas e o gradeado era de aroeira, não era de ferro. O júri, às vezes, o júri funcionava na própria igreja matriz, porque não tinha, ou então na casa do juiz. Interessante eu usei o questionamento com relação a quartel, porque lá nos primórdios, né, onde a União estava ainda pleiteando a emancipação,
o Estanhado estava pleiteando a emancipação, já tinha quartel. E hoje, 166 anos depois, Verdade. a cidade cresceu, não cresceu tanto, mas reduziu o número de policiais, né? E apesar da cidade, né, ser criada através da Lei Provincial número 362 de 17 de setembro de 1853, ela só foi, na verdade, funcionar de fato um ano depois. Né? No dia 23 de outubro de 1854 foi que foi empossada a primeira Câmara Municipal de União, né, que tinha como presidente o João do Rego Monteiro, né, que ainda não era barão. E no dia seguinte, no dia 24, é que tudo começou a funcionar, né? Aconteceu a primeira sessão da Câmara Municipal, né? Da Casa dos Homens Bons. Isso em 1854. Já no mês de outubro, né? Mês de outubro. E lembrando que 20 dias antes da emancipação política do município, nós também nos desmembramos religiosamente de Campo Maior. Onde foi colocado de fato a paróquia, né? E isso foi criado, uma freguesia, né? Aqui no município, porque até então nós dependíamos da paróquia de Campo Maior para ter assistência religiosa, né? Quando eles enviavam padres aqui para realizar casamentos, né? Batizados, aquelas desobrigas. E com a criação da freguesia, né? Veio um pároco, um padre. Padre Simpliciano Barbosa Ferreira, que infelizmente só é conhecido por seu nome de rua, mas que é uma das personalidades mais importantes da história de União. Bom, e a história de um frei, de um padre, de alguma coisa conhecido como Cegonha? O Frei Cegonha. O Frei Cegonha, ele sucedeu o padre Simpliciano, né? O padre Simpliciano, ele chegou aqui... Foi o segundo pároco, né? Foi, em 1854, e permaneceu até sua morte, em 1º de janeiro de 1886. E aí eu gostaria de aguçar aí a mente do ouvinte em casa. Obrigado aí, o Jadson tá ouvindo também aqui, né? Remetendo à questão da cegonha, já dá para você ter uma ideia do que vem por aí, viu? Pois é, então, o padre Simpliciano morreu, faleceu em 1886, e a Diocese de São Luís, que na época, o Bispado de São Luís, que na época a gente pertencia, não tardou em enviar um substituto. E enviou um padre que residia aqui, que era pároco aqui em Buriti, hoje Buriti do Maranhão. Doutor Álvaro, presbítero secular, doutor Álvaro José de Lima, um cara bem culto, ordenado em Paris, na França, de muito gabarito, e veio para cá. Aqui ele se envolveu com política na mesma hora. O Cegonha. O Cegonha. Aí por que ele tinha esse apelido? Né? Porque ele, segundo seus adversários políticos, isso era coisa da politicagem, ele costumava desmanchar casamentos. Né? Às vezes, nas confissões, né, das senhoritas, ele fazia algumas perguntas meio indiscretas. Inclusive, foi atribuído a ele a desmanchar alguns casamentos por interesse político. Né? Então, ele foi uma pessoa muito polêmica também aqui, para você ter uma ideia. Pode não ter sido exatamente como falavam, né? Mas usaram isso politicamente. Mas ele utilizava, por exemplo, as novenas para fazer política. Porque quando ele chegou aqui em 1886, a gente ainda era império, apesar de estar na sua derrocada. Uhum. Mas ele, por exemplo, militou pelo Partido Liberal. Ele veio para cá com um irmão dele, um farmacêutico, doutor Eugênio José de Lima. E aqui eles se enturmaram no Partido Liberal, com o irmão do padre Simpliciano, que também não era flor que se cheirasse. Então ele, por exemplo, com a primeira Constituição republicana, né, que houve essa cisão entre a igreja e o Estado, ele se revoltou e passou a utilizar a tribuna da igreja para fazer campanha contra a República. Inclusive, passou abaixo assinados, né, para a criação de um partido católico que não vingou. Ele se revoltou realmente com a República. Ou seja, aqui em União, o padre, no caso, o Cegonha, né? Ele quis implantar um partido católico. Isso. Né? E esse apelido Frei Cegonha era justamente porque ele gostava, né, das senhoritas. Né? Então ele ganhou esse apelido pejorativo de Frei Cegonha. Bom, vamos aqui aos comentários do Alexandre Garcia. E depois do Alexandre Garcia a gente retorna voltando aí até chegar na atualidade, né? E depois do Alexandre Garcia a gente tem também o áudio do Zé Raimundo Souza, que vai participar com a gente também. Hoje ele está ouvindo em casa porque foi acometido aí por uma gripe, meu amigo, que essa gripe tá pegando o povo aí, Pegou ela também, né, Danilo? Tem uma história em União sobre virose também. Tem uma história. Pronto, pois depois disso, para caracterizar esse fato aí, o Danilo vai destacar esse ponto aí. Depois do Alexandre Garcia. Informativo 87,9.
Agora em União, 1h12. Boa tarde aqui para o Jadson, né? Tá enviando aqui os cumprimentos, parabenizando aí a nossa cidade, né? Pelo aniversário de 166 anos. Jadson diz o seguinte: boa tarde. Primeiramente, parabenizo a todos os unionenses pelos 166 anos de emancipação e pelos mais de 200 anos de existência, né? Segundo nossos historiadores aí presentes. Parabenizar também o Piquete pelo excelente trabalho que vem fazendo em desvendar traços e caminhos do nosso município até aqui. Dizer que acredito muito no trabalho deles e que serei o primeiro a adquirir o livro, sejam quantos volumes for. Parabenizar também a Rádio Vale do Parnaíba, que vem se destacando em informar a população. Obrigado, Jadson, aí pela participação. E vamos agora à participação aqui do José Raimundo Souza, né? Mas antes tem aqui o Lucas, né? O Lucas Lopes. Boa tarde, Francisco Marques. Parabéns pela homenagem à nossa maravilhosa União Piauí. Parabéns também ao Zé Santana e Danilo. A cultura e a arte de viver nos faz fugir da ausência de conhecimentos. Enfim, nos livros, internet, não tem esses detalhes, né? Obrigado aí, o Lucas, também pela participação. Agora vamos aqui à participação do Zé Raimundo Souza, que era para estar aqui ao vivo no estúdio, né? Mas foi acometida aí por uma virose conhecida popularmente como gripe, que deixou o cidadão meio que... Enfim, deixou ele assim meio que, vamos dizer, fora de combate, né? Mas ainda assim ele fez questão de contribuir através de áudio. Olá, amigos. Eu gostaria de estar presente, mas em função da forte gripe, não deu. Tive que ficar em casa mesmo. No entanto, resolvi dizer alguma coisa sobre essa importante data para o município de União. E as minhas palavras são de lamentação. Infelizmente. Lamento porque enfeitaram, maquiaram demais. E a menina moça que aniversaria terminou se apresentando para a festa muito feia. Feia pelos tamanhos buracos na Avenida Filipe Rego, feia pelas muitíssimas deficiências do Hospital Rocha Furtado, o Hospital Municipal de União, feia por tudo que deixou de ser feito pela atual gestão. Lamentamos e lamentamos muito. Se a gente for mensurar todos os itens, nós iremos passar uma tarde inteira aqui e não concluiremos a lista. É um absurdo, mas é a realidade. Aqui não é a fala de quem não votou no atual prefeito. É a fala de um unionense que se revolta diante dos desmandos, diante dos descasos que estão sendo imprimidos à nossa população. É só ir na Vila Nova Conquista, chegar até as Areias, ir ao Beira Rio, chegar até o Cruzeiro, passando naturalmente pelo bairro São Judas, indo ao São Sebastião, indo à barragem Filinto Rego, indo às escolas municipais, indo em tudo onde haveria de ter ação do poder público do município, que essa ação ficou ausente. Então, de forma que lamentamos por tudo. Gostamos de festa, é claro, muitos fogos, muita animação, mas será que o dinheiro gasto nos fogos não daria para tirar um pouquinho desse dinheiro e comprar copinhos descartáveis para o hospital? Teria sido por isso que o chefe do executivo do município tomou sonoras vaias durante a noite do 16 para 17 de setembro na Praça Barão de Gurgueia? Fica a indagação.
Bom, essa foi a participação do nosso companheiro José Raimundo Souza, do Piquete Explorador do Estanhado. Bom, retornando aqui à cronologia do Estanhado, tem alguns pontos interessantes que merecem destaque também, né? Dentre os fatos que já aconteceram aqui na cidade de União, vocês sabiam que já houve um impeachment em União? É verdade que houve isso, Danilo? É verdade, Chico. Lá no início da República, quem deveria impeachment hoje, o prefeito, já foi impeachmentado, digamos assim, né? Ou seja, o prefeito atual de União passou por um processo de impeachment, a Câmara o absolveu, né? Na verdade, não deu andamento, mas a Câmara já teve lá em 1896. A própria Câmara foi impeachmentada, né? Antes aqui, um abraço aí pro Jadson, né? Que é nosso amigo aí, e pro outro ouvinte. E também aqui o Pedro Neto está parabenizando aqui pelo aniversário de União. Obrigado, Pedro Neto. Pois é, Chico. Em 1896, em junho, para ser mais preciso, de 1896, tomou posse na presidência do Estado, que na época o governador era chamado de presidente, um cidadão chamado Raimundo Antônio Vasconcelos. E pelo que tudo indica, ele não gostava muito da galera da Câmara Municipal, que na época era chamado Conselho Municipal, né? Então, no dia 15, no dia da sua posse, ele nomeou como promotor público o coronel Cesócio José Correia e o padre Álvaro José de Lima, Frei Cegonha, né, como a gente conhece, como inspetor literário, né, que era uma espécie de diretor de educação. E ele incumbiu a eles dois de fazer um pente fino no conselho, né, diga-se Câmara. Por conta de uns desvios, de uns indícios, de umas contas não justificadas, de desvios na verba do conselho. E de fato, no dia 16, bem cedo, os dois, encarregados de fazer o pente fino, chegaram na porta da Câmara. A denúncia consistia, uma delas, era de que o então doutor Aurelindo de Abreu, que tinha exercido até junho de 1894 a função de médico do conselho, estaria ainda recebendo do conselho por essa função que ele não mais fazia. Então isso teria chamado a atenção do governador, né? E algum desfalque também nos cofres do conselho. Então às 10 da manhã, eles dois chegaram no conselho para fazer o trabalho, só que essa papelada só foi aparecer às 2 da tarde. E no relatório final, que na verdade acabou condenando o conselho, eles detectaram de que nesse intervalo das 10 da manhã até as 14 horas houve uma movimentação muito intensa na casa do doutor Aurelindo de Abreu para a casa de alguns comerciantes da cidade. Então eles deduziram que o dinheiro que eles encontraram no cofre teria sido arrumado às pressas. Ou seja, foi um cenário armado, né? Isso. O fato é que no final do desenrolar dos fatos, a Câmara, diga-se, conselho, foi suspenso de suas atividades por algum período. Ficou sem funcionar. É um fato interessante. Foi o primeiro, digamos, naquela época não existia sua denominação de impeachment, né? Mas suspendeu todo mundo. Pronto, na verdade foi o primeiro impeachment que a União teve, né? Justamente. Só que a Câmara foi empichada, né? E não o prefeito. Bom, aí tem um detalhe interessante também que eu gostaria de mencionar, que é o código de postura do município, né? O José Santana tem mais detalhes com relação ao código de postura? Bem, durante as pesquisas em documentos antigos, a gente encontrou uma via do Código de Postura da Vila da União do ano de 1878, que foi aprovada no dia 1º de maio do referido ano. Nele, a gente pode, lendo e estudando, a gente pode observar que os ares da época eram de tornar o centro da vila um local visivelmente próspero e elegante. Vamos citar alguns dos artigos constantes no referido código. Fica expressamente proibido a edificação de casas de palha nas ruas, sendo elas ruas grandes, Praça da Matriz, das Flores, da Alegria e na Rua da Boa Vista, desde a casa do senhor Francisco Alves Ribeiro de Sampaio até a residência do senhor Benevenuto Ferreira de Andrade, ficando marcado o prazo de 2 anos para os donos de casas de palha existentes no local cobri-las de telha. Ou caso não fizesse, teria uma pena
uma multa de 10 mil contos de réis. As casas que já se encontravam edificadas iriam passar por uma fiscalização rigorosa por parte da Câmara. E teriam que se adequar a algumas condições impostas pelo, no caso, arquiteto da época. Então, eles teriam que se enquadrar dentro do padrão exigido para continuar residindo naquele local. Caso contrário, teriam a casa demolida e, posteriormente... Ou seja, só podia morar nas áreas mais nobres quem podia construir uma casa seguindo os padrões estabelecidos pelo Código de Postura, né? Esse código, Francisco, ele era tão rígido, né, que ele empreendia multas e prisão. Né? Por exemplo, um escravo ele não poderia circular portando objetos de tortura ou de castigo no perímetro denominado de 10ª urbana. Né? Isso é uma preocupação de passar a melhor impressão possível da área mais nobre da vila, né, que era ali o lado da igreja matriz. Por exemplo, bebuns que fossem encontrados nas ruas, eles eram levados para a delegacia e dentro de 15 dias eles tinham que voltar provando que conseguiram algum ofício, alguma ocupação. Caso contrário, eles iam pagar uma multa e alguns dias de prisão. Ou seja, não podia andar bêbado perambulando pelas ruas, Não né? podia. Era uma tentativa de embelezar a cidade e de certa forma também de segregar um pouco aquelas pessoas que não tinham poder aquisitivo financeiro para longe da área mais nobre, né, digamos assim. Bom, e aí foram citados nome de ruas, Rua das Flores. Qual que seria essa Rua das Flores atualmente? Isso ainda é uma incógnita, a gente ainda não conseguiu desvendar tudo, mas a gente acredita que seja ali em frente ao comercial, aquela rua que passa em frente ao comercial ali, na Praça Getúlio Vargas, que existiu a chamada Praça das Flores da Alegria. Que a gente não tem certeza exatamente de onde ela... depois foi construída a Praça Getúlio Vargas. Faz sentido, né? Faz sentido, isso. A gente tinha, por exemplo, a Praça Grande da Matriz, que também era conhecido como Largo da Boa Vista. Tinha a Praça de Uruguaiana, que era no Beira Rio, onde ficava ali o cais do porto. Inclusive foi urbanizada. E bem no início da República, lá em 1893, foi inaugurada uma rampa de desembarque, né, que urbanizou toda aquela área. 1893. Isso. Foi construída aquela rampa lá, né? Isso. Mas, não, era outra rampa, que 2 anos depois o inverno carregou. Para ver o tamanho da força dos invernos rigorosos que a gente teve no passado, né? Justamente. Bom, lembrando que estamos trabalhando no oferecimento da InfoWeb Telecom, internet e fibra ótica em alta velocidade de União. Você encontra pacotes de até 20 megabytes de velocidade para você navegar na internet, fazer suas pesquisas e também poder assistir os documentários que já estão sendo postados por lá, né? Os vídeos do Piquete Explorador, né? E também as séries pela internet que você preferir. Maiores informações é só ligar 995 41 2306 ou 994 13 6662 ou ainda 998 18 22 84. A InfoWeb Telecom, a internet em alta velocidade de União. Zé Santana, o que você mencionaria mais aí com relação a código de postura? Já foi mencionado tudo aí? Só uma curiosidade referente ao código de posturas, a qual que a gente acabou de citar, é que na época nem mesmo os animais escapavam da rigidez das normas. Cães, porcos, cavalos se fossem pegos naquela área considerada área nobre, ficaria a cargo de um inspetor, eu não sei como é o cargo específico no momento, responsável por encontrar uma solução para o problema, às vezes até o sacrifício, né? O sacrifício do animal. Ou seja, em 1800 e lá vai pedra, a gente tinha correição, hoje a gente não tem, né? Exatamente, é algo que a gente pode observar que naquela época a cidade era mais... tinha normas rígidas, tinha um código de postura fixo que o pessoal levava a sério. Hoje não, hoje a gente vê completamente diferente, vê animais pastando em praças, caminhando livremente em ruas, então falta um pouco de bom senso até dos cidadãos e da administração pública. Danilo, pontos que a gente combinou nos bastidores, mas no decorrer da conversa a gente vai esquecendo. Isso. Mas que ainda estão pontuados aí. Gostaria que você discorresse agora. O Carneirinho acabou de falar num cidadão chamado Francisco Alves Ribeiro de Sampaio, né? Esse cara foi pai do Agnello Sampaio, né? Esse Francisco Ribeiro de Sampaio, ele era um comerciante muito próspero de União. Agnello Sampaio que deu o nome a essa rua que é conhecida, né?
era um cara dos caras mais ricos de União durante o século XIX e tudo. O pai do Agnello Sampaio. O Agnello Sampaio, que é, digamos assim, um dos pais da imprensa unionense. Porque em 1916 ele criou o jornal O Estanhado, né? Um dos primeiros jornais impressos de União. 1916, né? Isso fruto do seu interesse em chegar à intendência e de uma rixa política que ele tinha, né? Em 1912 havia um grupão aqui, o grupo do Rego Filho, que era composto pelo Fenelon Castelo Branco, né? Pelo Dr. Benjamin Batista, outras lideranças aqui, Augusto Daniel, todos apoiaram o Miguel Rosa em 1912, né? Todos eram do grupo do Antonino Freire. Só que em 1915 o Miguel Rosa arrumou uma confusão e esse grupo rachou aqui em União. Né, o Fenelon continuou com o Miguel Rosa e o Rego Filho, que era o grupão mais forte, permaneceu com o Antonino. E o Agnello Sampaio, né, que nunca se cheirou com o Rego Filho, chamou o Fenelon Castelo Branco, né, que era inclusive uma figura muito importante, né, infelizmente não dá tempo para a gente falar muito sobre ele, mas é um cara poeta e tudo, jornalista, e empreenderam o jornal O Estanhado, com o objetivo de satirizar a administração dos regos, que desde o final do século XIX, do Império, comandavam, né, o município. Então, vários poemas, né, satíricos, inclusive como o Riacho da Raiz, o Cemitério Público, o Mercado Municipal, né, era, inclusive, algo que daria até para usar atualmente. Né, as sátiras do Fenelon Castelo Branco. Pronto, a gente vai resgatar essas sátiras aí, né? Ele não utilizava seu nome, ele assinava um pseudônimo chamado Dr. Chaleira. E que saiu no Jornal Estanhado. Saiu no Jornal Estanhado. Ele também criou um jornal chamado Um Vim, próprio dele, do Fenelon, para também combater os regos. Um grupo de jovens, apoiado pelo Rego Filho, criou um jornal paralelo, o Gavião, que tinha o objetivo de devorar o Vim. Bem curioso isso aí, no final da história, o Agnello Sampaio não conseguiu derrotar o grupão do Rego Filho, né, que em 1917 elegeu o Augusto Daniel como intendente, né, o grande industrial Augusto Daniel, dono da fábrica União e tudo, e deu continuidade à dinastia dos Regos. Fábrica União, que funcionava ali na localidade hoje conhecida como Mamed, que atualmente é Socano, né? Socano, era a fábrica de banana União, o primeiro grande empreendimento unionense, diga-se de passagem, que ele vendia ganhou farinha de banana, inclusive, para a Europa, né? Isso, ele ganhou ele ganhou uma isenção de 20 anos de impostos do governo do estado, graças ao seu apoio ao Miguel Rosa em 1912. Um presentão, fábrica, né? Presentão de Natal. Bom, e tem um detalhe interessante aqui que o almanaque do Rio de Janeiro, né? Almanaque administrativo mercantil do Rio de Janeiro. De 1925, menciona aqui, ó, a cidade União, né? Cidade sede da comarca e do município situada à margem do rio Parnaíba e a 14 léguas no norte da capital. Deixa eu ver aqui. O óculos não está funcionando direito. Tem aliás, tem 6 praças, né? 6. Aí ele coloca como sendo um dos pontos mais bonitos de União a vista do Morro da Pedreira, né? Que depois ficou conhecido como Morro do Apache. Ele inclusive aponta como é é a mais bela visão do Piauí. Mais bela visão do Piauí, né? Isso. E aí talvez por razão pela qual foi construído depois lá o clube, né? O clube, né? Que aí com a chegada do reservatório, as torres, aí foram tirando a visão completa da cidade, né? Mas na época que a mais bela visão, né? Vista do Piauí era o Morro da Pedreira conhecido. Bom, mais alguns pontos a destacar, Danilo? Nós já estamos aí chegando quase no final. Né? Infelizmente, se a gente fosse para contar tudo, a gente passava várias horas aqui, mas é só pontuar algumas passagens importantes na história do município que a gente está colocando no livro, que é, por exemplo, a seca de 1877, né, que é a grande seca, que inclusive trouxe uma grande quantidade de cearenses para cá, para a União, né, que deu origem, por exemplo, ao povoado da Ave Caldas. A seca dos 27, né? Isso. É a mais devastadora seca do Nordeste nos últimos anos. Justamente. Né? Não tinha aquecimento global naquela época, tinha, né? Não. A crise de 1912, né, que aqui a União quase assistiu um confronto armado ali nas margens do Rio Parnaíba. Você tem também a crise de 32, a Revolução Constitucionalista em São Paulo
e a crise e uma nova seca também no mesmo ano acarretou na deposição de um prefeito aqui, União, nesse período de início de Era Vargas, né, que inclusive União ficou às escuras por conta de uma rixa política entre o prefeito interino de então, o Major Apolinário Monteiro, e o Coronel Filinto Rego. Você tem outros pontos também, com o próprio Filinto Rego, né, suas realizações, foi um cara que permaneceu no poder por vários anos, durante todo o Estado Novo, construiu a Praça Getúlio Vargas. O primeiro represamento do Riacho da Raiz, talvez por isso a homenagem de Barragem Filinto Rego, por conta desse serviço que ele prestou. Quer dizer que lá já tinha sido feito um barramento antes, isso, né? Na década de 30, na sua segunda gestão, né? Ele foi eleito uma vez, ele passou pela Prefeitura de União 3 vezes. A primeira, eleito pelo voto, e as outras 2 nomeado. Então, na segunda gestão dele, foi de 33 a 35, ele fez esse represamento, se não me engano, foi nesse segundo mandato, e criou a banda de música marcial da cidade. Ele disse que uma cidade que se prestasse, deveria ter uma banda de música à altura, e ele criou a primeira banda de música de União. E durante o Estado Novo... Criado pela Prefeitura, né? De 37 a 45, ele realizou... Ele construiu a primeira sede da Prefeitura Municipal, que, na minha opinião, era muito mais bonita do que a atual. Ele inaugurou em 45, já no finalzinho do mandato. Alguns pontilhões no interior do município, sobre alguns riachos, né? O Grupo Escolar Getúlio Vargas, que foi um grupo que funcionou, inclusive dizem que ele funcionou na sede do atual IAPEP durante algum tempo. Né? O primeiro trecho de calçamento de União foi ele que trouxe, em 43, que é ali no trecho da rua do filho dele, do Carlos Monteiro, até próximo à Matriz, a rua Friso Lobrão, foi ele que trouxe em 43. E outras obras, né? Que se a gente for falar aqui, não termina mais. Vai ficar para uma outra ocasião um resumão aí do piquete explorador do Estanhado, né? Então, nesse dia 17 de setembro de 2019, a gente fez um resgate aí do que se passou nesses mais de 200 anos aí de relatos que a gente tem. E, efetivamente, 166 anos oficial, né? Que é o nosso município tem com a denominação de União. Então, ao Danilo e ao Zé Santana, obrigado pela participação e aguardamos vocês aqui em outras ocasiões. Obrigado aí a todos os ouvintes, né? E um abraço aí pro Sidney Nascimento, que também acompanha a gente na Facebook, nas viagens. A gente publica Portal de União, a gente tem um Instagram, Piquete Explorador, e um canal no YouTube, né? Piquete Explorador também, onde a gente está postando os vídeos, né? Informações. É um material muito interessante, né? Principalmente no Instagram. Com certeza. Agradeço a todos que de alguma forma estão contribuindo com a gente e vamos seguir em frente, que nosso trabalho em breve está disponível para quem se interessar em adquirir. Pois é, o livro logo estará com certeza sendo devidamente formatado, né? Muito material, tem mais de 2 quilos aí de papel já, só no ponto aí de ir para gráfica, né? O trabalho agora é saber o que vai ficar de fora, né? E o faz-me rir, né? Para poder levar o negócio adiante. Mas é isso. Parabéns aí o Danilo e o Zé Santana pela iniciativa. A gente entrou de gaiato no navio e a gente está tentando navegar também, né? Já percorremos veredas espinhosas, canoas furadas, né? Correndo de abelha, de boi bravo e tudo mais, pulando cerca literalmente. Mas tudo em nome do Piquete Explorador do Estanhado. E tudo isso só foi possível, essas informações, exatamente através dessas aventuras que a gente colocou aqui, que não deu tempo de colocar tudo, porque é muita coisa, né? São quase 200 anos, aí não dá para colocar tudo numa única hora, né? E muito obrigado pela participação e certamente outras ocasiões a gente vai contar com a participação de vocês, que é sempre bom resgatar um pouco do passado, né? A filosofia da Seixonaê é exatamente essa, que a gente tem que dar crédito aos antepassados, né? Porque se existe o atual é porque houve o antepassado e a gente deve reverências aos antepassados. E é importante lembrar isso porque muita coisa que foi criada em União, olha, 1800 lá vai pedra, havia em União. Correição funcionava plenamente, banda de música funcionava, que era uma beleza, polícia funcionava, que era uma beleza, tinha até quartel. E hoje tudo isso está se acabando. 166 anos e as coisas estão se acabando. É interessante, a União cresceu que nem rabo de cavalo, rapaz. É impressionante isso. Cabe a gente acordar de agora em diante, né? Pois é, muito obrigado a todos pela audiência e pela tolerância. Obrigado, Zezinho, também chegou aqui já no finalzinho. E é isso. A todos, nosso boa tarde.
Um bom restante de feriado aí do aniversário de União, 166 anos. Boa tarde.